Primeiramente, alô, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E, bom, notícias que vão seguir os temas que a gente andou falando não poderiam ser nada mais, nada menos do que pós-graduação. A gente já falou de licenciatura, professores, eu ainda vou fazer e você vai ver que existe a necessidade de fazer um dossiê mais elaborado com números sobre médias salariais de professores no Brasil, tanto de ensino básico, público, privado e das instituições, né, de ensino superior. Então, eu queria começar, que eu acho que funciona bem, a gente começar com um artigo de opinião, entre aspas, é quase que um relato. Então, sem grandes delongas, a ideia é entender se o mundo acadêmico brasileiro faliu. E bom, talvez não só o brasileiro, como dá para mostrar aqui. Então, bora lá. Texto do Olavo Amaral, A Insustentável Falta de Leveza do Mundo Acadêmico. Individualismo demais, recursos de menos e um vácuo de planejamento impedem o desapego na academia e todos perdemos com isso. Uma das minhas últimas conquistas profissionais do ano que termina foi conseguir devolver o meu espaço de laboratório para o instituto em que trabalho na UFRJ. Não há nenhum mistério na decisão. Depois que abandonei a neurociência para virar um metacientista, alguém que pesquisa, reflete e escreve sobre ciência, não faço experimentos de laboratório há alguns anos. Meu grupo de pesquisa trabalha basicamente online desde a pandemia, de vários cantos do mundo, e mesmo quem está no Rio de Janeiro não está fisicamente na universidade na maior parte do tempo. Em resumo, eu estava ocupando um espaço do qual não precisava. Já vamos salvar esse ponto. O que surpreende não é a decisão, mas o tempo que eu levei para tomá-la. Passei uns 4 anos sem usar a área destinada a experimentos, vá lá, 2 desses em uma época de laboratórios fechados pelo Covid, antes de oferecê-la de volta em 2022. Ainda assim, quis ficar com um espaço de escritório superdimensionado para minha demanda. E só acabei devolvendo essa parte porque, bom, houve uma confusão e, para não complicar, concordei em sair de lá se me dessem, né, uma cadeira, uma mesa e um armário e um espaço compartilhado qualquer. E veja isso. Concordei em sair de lá se me dessem uma cadeira. Só voltando no... Né, contar com a benevolência das pessoas. Mas meu instituto, porém, tem dificuldades com o conceito de espaços compartilhados. Com isso, minha recompensa pelo desapego será ter de me mudar para uma sala abandonada há anos e gastar tempo e dinheiro fazendo mudança e reformas durante o verão. Também vou ter que abrir armários e geladeiras para decidir o que guardar e o que botar fora. Provavelmente descobrir amostras estragadas e reagentes vencidos há uma década que guardei para acabar não usando. Por trás de tudo isso há um histórico de acúmulo movido pela lógica do mas vai que. Mantive a área de laboratório comigo por tempo demais porque talvez eu decidisse voltar a fazer experimentos um dia. O escritório por tempo demais porque talvez o grupo voltasse a crescer presencialmente. E as amostras e reagentes por tempo demais porque talvez eu ainda fosse usar em algum momento. E aqui tem um destaque. A forma fragmentada de financiar pesquisa no país parece ignorar o fato de que diferentes recursos têm de coexistir para que a ciência aconteça. E sobre isso, eu queria fazer um ponto aqui, porque muito do que a gente vai ver, né, se refere ao mundo acadêmico no Brasil, mas eu separei também 2 vídeos para quem tem interesse sobre o mundo acadêmico no geral. Tem dados, né, tem uma pesquisa que eu vou mostrar sobre o mundo acadêmico no mundo, mas não é só um problema brasileiro, então eu não quero que fique essa ideia de que isso se dá só no Brasil, mas a roupagem do que a gente vai ver aqui, né, eu vou mostrar para você alguns dados que são brasileiríssimos, mas tenha em mente que não é um problema só no Brasil, é um problema no mundo por N fatores que a gente vai ver. Aqui, a situação é ainda pior no Brasil, em que recursos de diferentes tipos costumam vir de fontes distintas, sem um planejamento coordenado. Espaço físico e técnicos concursados são distribuídos por universidades para departamentos e institutos, que os colocam sob a guarda de pesquisadores individuais. Bolsas de pesquisa vêm de pós-graduações e agências de fomento, geralmente através de editais que servem apenas para isso. Equipamentos e insumos são comprados com verbas de projetos e quem se atreve a investir recursos de custeio em capital ou vice-versa arrisca ter suas prestações de contas negadas por conta de legislações sexagenárias, que é uma referência a uma lei aqui que, bom, podemos deixar
linkado também. E, enfim, ele vai descrevendo o contexto brasileiro muito diferente dos Estados Unidos, em que há, né, muito se diz isso, lá tem um financiamento, e acaba gerando outros problemas, que é um problema de conhecimento para lucro, ou, né, de usar a pesquisa para bens do capital e tudo mais. E claro que muito menos na área de humanas no geral, se bem que com o Google isso acaba variando um pouco, mas enfim. Eu acho que é interessante chegar aqui, eu vou deixar o link de tudo que a gente estiver vendo aqui, mas aqui no final, ser capaz de abdicar das coisas, afinal, traz mais do que economia. Deixar linhas de pesquisa, laboratórios ou instituições para trás abre espaço para tentar coisas novas e disseminar conhecimento entre áreas distintas. Deveríamos facilitar ou mesmo estimular essa possibilidade, ao invés de inibi-la por uma legislação que prevê uma carreira linear e sem interrupções ou por critérios de avaliação que requerem produtividade contínua. Existe isso ainda, bolsa de produtividade e tudo mais. Se não formos capazes de fazê-lo, seguiremos estimulando cientistas a usarem sua liberdade para preservar o que já conquistaram, ao invés de trilhar novos caminhos. E, se eu posso desejar uma coisa para o ano que está por vir, é que possamos abrir esse espaço. Quando eu estiver jogando coisas fora para entregar um laboratório no calor de janeiro, essa será a minha única recompensa, junto com a leveza de saber que a mudança seguinte dará menos trabalho, porque vou ter menos coisa para carregar. E aqui entra um ponto que é interessante sobre a nossa questão do será que o mundo acadêmico faliu? Se você pesquisar o mundo acadêmico faliu, você vai encontrar várias manchetes sobre isso. E não é uma questão assim, até tem faliu moralmente, faliu do ponto de vista financeiro. E vale refletir que a educação só pode verdadeiramente falir quando ela se torna realmente lucrativa. Ou seja, quando o aluno se torna cliente. Bom, mas o que isso significa pra gente? Bom, significa que tem um vídeo do Átila que ficou bastante famoso, que é esse aqui, deixa eu dar uma aproximada, que é a inteligência artificial vai destruir o futuro da educação, em que ele traz, né, várias referências, fala sobre um caso que aconteceu do rato com o piruzão, vou dizer assim, que, bom, artigos que passaram sem crivo nenhum, com imagens geradas por inteligência artificial, fala também sobre um problema de muitos trabalhos que vêm sendo feitos com inteligência artificial, revisados por seres humanos que deveriam ser os especialistas da área, e acabam sendo publicados com atrocidades, com as frases do próprio chat GPT e tudo mais. E bom, como é que isso pode acontecer se as pessoas estão revisando e vai gerando várias... Vai gerando não, é um segredo de polichinelo, né? Eu falei no vídeo sobre letras essa semana, que é naquele segredo de polichinelo, assim. Muitas das produções, né, acadêmicas, de todas as áreas, não só de ciências humanas, mas inclusive aqui, né, como exemplo, nas biológicas e tudo mais, acabam sofrendo com esse segredo de polichinelo, com essa realidade. Muitas pessoas e muitos dos trabalhos acadêmicos que são feitos, seu TCC provavelmente, sua dissertação, sua tese, em grande parte, talvez nunca vá ser lido por ninguém além da sua banca, se é que a sua banca leu. Então, como o próprio caso do rato indica, né? Mas eu não queria ficar só falando, porque a educação no Brasil não... Tem um canal desse cara aqui, que ele fala com uma voz até um pouco mais cansada que a minha, mas se chama Jared Henderson. E eu vou deixar o link na descrição, mas ele fala sobre... ele acabou de sair da Universidade Americana, filósofo, e eu nunca voltaria para academia, né? Fala academia lá e aqui tal, por quê? E depois ele coloca, né, que as universidades, acho que é um vídeo que saiu quando eu tô gravando esse vídeo aqui, só na mesma semana, que as universidades estão falhando com seus estudantes e vão falar sobre o porquê. E acho que o ponto mais interessante é que, bom, eu já tinha feito, né, separado as coisas que eu ia falar para esse vídeo, mas um dos problemas que ele ressalta está aqui. Os estudantes se tornaram clientes, se tornaram compradores. Então, tem casos, né, até na minha família, pessoa da minha família que deu aula na universidade por muitos anos, de, bom, ter sido ameaçada, né, fisicamente para ter que passar alunos de ano, para não reprovar e tudo mais. E, bom, se você tem algum relato como esse, eu imagino que muita gente assistindo aqui e não for traumático para você falar sobre ele, comenta aqui. Essa semana mesmo um amigo veio me falar sobre um caso que aconteceu na faculdade que ele está fazendo, de uma professora que pediu afastamento, né, por questões psicológicas. E, bom, eu mesmo, no pouquíssimo tempo que eu dei aula por menos de um ano, assim, aula de verdade, né, não aula particular, essas coisas,
Eu fui parabenizado por conseguir passar a turma inteira de ano, veja só. Então, é preciso ter uma flexibilização. Meus parabéns pela maneira como você lidou com essa situação e tudo mais. Enfim, eu fiz basicamente o que eu devia, era obrigado a fazer ali, senão não ia ter jeito. Então, e o que isso, né, dando essa volta toda, falando que não é só no Brasil e tudo mais. Por quê? Porque começam a surgir alguns players, vamos dizer assim, por aqui. Deixa eu arrumar a tela. Aqui, vamos centralizar um pouquinho melhor. E bom, isso aqui é uma das 1001 inteligências artificiais que te ajudam a fazer um artigo. Aqui está escrito de uma forma muito polida, que é nunca mais faça um rascunho de um artigo. Porque, óbvio, toda geração com inteligência artificial que você fizer, idealmente falando, você deveria revisar, né, antes de fazer. Mas tem algumas outras. O caminho mais inteligente para o sucesso acadêmico. Aprenda, crie e edite com facilidade. Economize tempo para o que importa. Enfim, só isso, né? Já se mostra que ajudar, né, com maneiras automáticas, o autoplágio, né, que é você transformar um artigo seu que você já tinha feito, dar uma mínima variação e fazer uma segunda publicação acadêmica com um texto que é seu, isso é chamado de autoplágio na universidade. E por que isso é um problema? Bom, porque isso pode inflar, né? Pode não inflar o currículo das pessoas, porque quase todo mundo é praticamente obrigado a fazer isso. Visto que, né, uma bolsa de doutorado, por exemplo, não paga lá tanto assim, e, enfim, as pessoas acabam também tendo outros trabalhos informais, como revisão de texto, tutoria, aula particular, essas coisas, para conseguir complementar essa renda, porque lembre-se, para a pessoa se tornar doutora, ela tem que, em média, ter ficado 10 anos estudando com dedicação exclusiva, quase. Então, se você, nesse final, tá ganhando o que, sei lá, 1/3 do que você ganharia tendo feito carreira numa empresa, por exemplo, ou tendo feito um curso técnico e empreendido, mesmo que fosse assim num comércio local, sendo bem específico assim, uma padaria, uma floricultura, de repente não quero dar exemplos aqui porque vai chegar alguém e falar assim, eu conheço alguém que tinha uma floricultura e passa fome, eu conheço. Sim, exceções há, enfim, mas na média, R$3.500 para uma pessoa que está há 10 anos estudando e que era para ser parte do 1%, como eu vou mostrar ali, do 1% das pessoas mais experts e estudadas e dedicadas ao conhecimento no país, essa pessoa ganha 2 salários mínimos, vezes 3 e tudo mais. Enfim, é uma discrepância bastante grande que faz parte já, né, uma herança do problema que a gente tem com as licenciaturas e com a carreira de professor e com a visão do ensino no país. E, bom, por que eu separei esse exemplo aqui? Esse aqui é um artigo nacional que pega uma pesquisa internacional e fala das trajetórias de estudantes e pesquisadores de doutorado e pós-doutorado, ou seja, as pessoas mais estudadas, né, que a gente poderia ter aqui. Então, só para, né, mostrar que não estou falando da onde está falando aqui, é um super relatório que eu já baixei o PDF, mas eu vou abrir de novo, porque eu não sei onde ele foi parar no meu computador. Mas ele está aqui. Deixa eu centralizar. Bom, enfim, é um relatório de páginas e páginas e páginas, falando, né, e ilustrando como é que isso rola pelo mundo. E, bom, o que isso reflete para nós aqui? O que essa pesquisa foi, né, atrás? A revisão de literatura analisa os fatores que levam doutores a permanecerem na academia ou a buscarem outras trajetórias. São apontados desafios de ordem individual, como a ausência de informações sobre outras carreiras potenciais, organizacional e da cultura universitária. Ponto importante. A incompatibilidade entre as necessidades dos empregadores e as habilidades adquiridas ao longo do doutorado é citada como um importante obstáculo para a inserção de doutores nas empresas. Essa é uma discussão bastante relevante, porque ela também está em pauta quando a gente fala do ensino médio, né, do ensino básico aqui no Brasil, que será que a gente está aprendendo conhecimentos relevantes? Aí muita gente fala, eu gostaria de ter aula de finanças e não aula de história do Egito e não sei o quê. É um debate que, bom, eu tenho um lado nele, não vou entrar aqui, mas eu não acho que a solução é, como aconteceu recentemente, trocar a aula de história por aula de brigadeiro caseiro, tá? Então,
Vamos deixar assim. Seguindo aqui, entretanto, alguns estudos questionam esse argumento, sugerindo que o problema da baixa empregabilidade desses profissionais estaria, na verdade, na baixa qualidade dos programas e de seus egressos, que é um ponto para o outro argumento, o argumento do autoplágio, da produção gratuita, daquele individualismo de eu vou manter o que eu conquistei, não vou produzir nada novo, enfim, da inteligência artificial e do rato com piruzão. Então, destaca-se também a discussão de temas sensíveis, como a carga de trabalho excessiva de pesquisadores em início de carreira e a imagem de sucesso profissional predominante na academia, representada de maneira quase exclusiva pela obtenção de uma posição de professor permanente, que a gente tem no Brasil aqui também, sendo outras carreiras identificadas como alternativas de menor valor ou um plano B. Por quê? Se você não entende muito bem como funciona uma contratação de universidade pública no Brasil, por exemplo, não só mais pública isso vale. Porque você vai ver, um salário de professor estadual, de professor federal é de 10 mil e tantos reais e pode ir até 20 e tantos mil. Assim, é verdade. Professores concursados e efetivados, atenção a essa palavra, eu vou trazer um vídeo só sobre isso, eu vou trazer um dossiê sobre isso, quase tentando juntar dados os mais atuais possíveis, e de federal, estadual, municipal, e ter uma coisa de um pouco mais variada, mas existem castas de professores. Então tem o professor que é o permanente e tem o que é concursado e tudo mais, e que aí esse professor meio que acaba rolando uma cultura hierárquica, assim, é uma hegemonia interna ali da academia em que essa pessoa ela escolhe a matéria que ela vai dar, então eu vou dar a matéria da minha área. Aí o professor novo acaba pegando as matérias que sobram, e pior, os professores que são contratados como temporários, que já ganham ali uma fração mesmo de metade para 1/3 do que seria esse valor, acabam ficando sobrecarregados com matérias, primeiro, que não são da especialidade deles, e que, muitas vezes são professores, um caso que aconteceu na minha universidade, acontece em muitas até hoje, imagino, que como às vezes essas contratações permanentes dependem de vagas e concursos e dependem que os professores que já ocupam essas cadeiras se aposentem, enquanto eles não se aposentam, por exemplo, houve um concurso em 2012 e essa professora passou, essa professora, doutora, passou e ela está tendo que dar aulas lá. Ela passou no concurso, mas ela não foi nomeada, então ela está contratada como temporária, ganhando menos, dando mais aulas e tendo que complementar a renda dela também dando aulas numa faculdade particular, por exemplo. Não são todos os casos em que isso é permitido, tem nuances ali e tal. Vamos entrar num vídeo sobre burocracias, mas vale atentar que nem todos os professores são iguais, mas alguns professores são mais iguais que os outros, Então, existe isso, e isso é um problema que, se você vê na faculdade, nossa, por que parece que o fulano que está aqui há 20 anos é tão relaxado e dá aula de qualquer jeito e não sei o que, sempre tem esses papos em todos os departamentos, tem aquela pessoa que pega um cargo administrativo e aí você não vê ela dando aula nunca, e porque ela tem o projeto de pesquisa dela e ela só faz aquilo, e aí você vê que, por outro lado, tem aquele professor novo, aquela professora nova que dá 70 aulas e está sempre estabanada, sempre estressada e tudo mais, e chegando de chevette capenga e tal. Então, essas contradições existem, e lembrando, isso existe com pessoas que estão há mais de década se dedicando exclusivamente ao conhecimento, ao estudo, nesse circuito acadêmico, produzindo ou reproduzindo o conhecimento que já foi gerado e autoplagiado e por aí vai. Então, esse artigo ele é bem extenso, ele fala de bastante coisa mundial, mas eu acho que vale ressaltar, aqui para o final, ele fala as recomendações do relatório, mas a aplicação ao caso brasileiro é interessante, porque ela tem uns dados valiosos aqui. Em linhas gerais, a análise de contexto, conclusões e recomendações do relatório são aplicáveis ao caso brasileiro. Assim como nos países analisados, as universidades nacionais expandiram de forma expressiva seus programas de doutorado nos anos pré-pandemia. E, uma vez que a educação superior no país não acompanhou essa tendência, embora também tenha crescido, impulsionada pela demanda por políticas públicas, cerca de 60% dos novos doutores acabou empregado fora do setor educacional em 2017. Outro ponto convergente é o baixo aproveitamento de doutores no setor empresarial. Apenas 9,6% são empregados em empresas e apenas 1,3% na indústria de transformação. Por fim, no Brasil,
Também se observou uma ampliação dos vínculos de caráter temporário e precário para doutores, como os contratos de professor substituto em universidades públicas, as contratações por hora-aula trabalhada em instituições privadas e as bolsas de estágio de pós-doutorado. Entre 2000 e 2021, o número de bolsistas de pós-doutorado financiados pelas duas principais agências de fomento federais, a CAPES e o CNPq, cresceu 5.700%. Foi de 80 para 4.667, o que denota como essa modalidade de contratação foi incorporada à produção científica nacional. E não pense você que uma bolsa de pós-doutorado, para quem ainda não tem um cargo fixo, seja um luxo. É um suspiro, praticamente, porque pós-doutorado dura o quê? 2 anos, por aí, e essa pessoa tem essa garantia de mais 2 anos de tentar passar em algum outro concurso, tentar uma vaga de professor substituto. Então, é um setor extremamente precário que carrega todos, se não mais até, do que os problemas que os professores de licenciatura, né, do ensino básico e do ensino médio também sofrem, também encaram as pressões em sala de aula, o desprezo, todos os problemas psicológicos, a sobrecarga. Quando a gente fala em hora-aula do professor, a gente não está contando as horas, muitas vezes, nos contratos especificamente. Então, se o professor dá 40 horas aula por semana, isso a gente está contando, muitas vezes, hora em sala de aula, não necessariamente corrigir prova. Porque você vê, né? Se você tem algum professor na família, você já viu o professor corrigindo prova no final de semana, ficando até de madrugada, enfim, preparando o plano de aula. Vixe, teve um comentário no vídeo de licenciaturas que realmente eu tinha até esquecido, mas bom, tem gente que se forma sem saber o que é um plano de aula. Não estou falando sem saber fazer um plano de aula, sem saber o que é um plano de aula. Então, se você fez uma licenciatura e não sabe o que é um plano de aula, deixa um comentário aqui e a gente te explica, porque é muito importante e é algo assim fundamental para que uma experiência pedagógica funcione, sendo muito sincero. Para conclusão, considerando esse cenário, as recomendações do relatório da OCDE, que poderiam colaborar mais para o aprimoramento do quadro brasileiro, referem-se à reconfiguração das carreiras acadêmicas tradicionais, a fim de garantir maior diversidade e mobilidade intersetorial com instituições públicas e privadas, à valorização de outras opções de carreiras dos egressos dentro e fora da universidade, que pode ser expandida no arcabouço da avaliação de programas, e à ampliação dos instrumentos de incentivos para projetos cooperativos e a colaboração universidade-empresa, a fim de expor alguns alunos e docentes a experiências profissionais diversas e permitir o desenvolvimento de habilidades para a atuação em diversos ambientes. Sem enrolar demais, ainda tem os desafios do emprego durante o doutorado, que eu não vou ler esse aqui muito inteiro nem nada, mas eu queria trazer aqui no final esse trecho que, bom, só reforça e ainda tem mais uma parte ali, mas a questão torna-se mais complexa se levarmos em conta que a necessidade de emprego para complementar a bolsa não se dá de maneira equivalente para todos os estudantes, estando relacionada ao nível de renda familiar e outras variáveis socioeconômicas. Ou seja, tudo que eu falei aqui ainda é mais agravado pelo que eu já falei na graduação, nas notícias de graduação, e acho que eu falei nesse vídeo sobre letras também. Isso é uma discrepância. A pessoa que, como eu, pôde fazer iniciação científica é a pessoa que tinha a tarde livre, muitas vezes, porque não precisava trabalhar. Só isso já aumenta o abismo de maneira incomensurável, quase. E aqui, ó, mais uma questão. Os setores público e privado apresentam diferenças marcantes em termos do mercado de trabalho e dinâmica de emprego. Algumas das principais diferenças relevantes por essa discussão são o nível de estabilidade do emprego, né, o viés educacional do setor público. No caso de ocupações que envolvam atividades de pesquisa e desenvolvimento, uma maior autonomia para propor e executar projetos de interesse do empregado, né, a pesquisa no setor público não acadêmico estaria entre a universidade e o setor privado. E isso traz mais um negócio, que é, considerando esses argumentos, foi possível comprovar para o caso brasileiro que alunos de doutorado empregados no setor público apresentaram resultados melhores do que aqueles que trabalham em instituições privadas. A diferença entre setores varia dependendo do ano do doutorado, mas, considerando todos os anos conjuntamente, servidores e empregados públicos podem ter chances até 80% maiores de conclusão do programa e obtenção do título. Só ressaltando, ainda tem um fator aqui de questões empregatícias e tudo mais, que assim, quando você tem uma bolsa, às vezes você pode estar só, meu Deus, a pessoa ganha 5 mil reais só para estudar, meu Deus, que loucura. Ela não ganha 13º, ela não ganha vale alimentação.
Existem alguns programas de fomento, tipo Vale Moradia, não, Auxílio Moradia e por aí vai, mas no geral essa pessoa não tem a mesma seguridade que ela teria no emprego, por exemplo. E reforçando ainda o que foi dito nos vídeos sobre licenciaturas, o ensino à distância não veio criar um quadro melhor nessa questão. Em 2021, abandonaram mais alunos os cursos de graduação EAD que presenciais. 43% dos alunos que abandonaram o seu sonho de fazer, o seu sonho de fazer um curso superior online. Estes dados resultam num quadro de valorização de recursos humanos muito frágil e incapaz de corresponder ao desenvolvimento do país. Apenas 18% dos jovens entre 18 e 24 anos frequentam o ensino superior, muito longe do que um país em desenvolvimento necessita. E voltamos para outra notícia. O jovem não quer estudar, ele quer ser influencer. E quem vai tirar a razão dele com esses dados aqui? Por fim, nesse aqui, pós-graduação brasileira, né, crise ou confusão, só quero ler um aqui. Só para encerrar, eu sei que tá longo, mas é que separei muitas coisas, eu queria abrir, que depois a gente fala aprofundado sobre inteligência artificial, sobre salário na graduação, sobre carreira acadêmica no geral, e pega alguns relatos, seguir umas sugestões que você, bom, se você tiver, deixa aqui nos comentários, por favor. Tudo isso que a gente está conversando nas notícias, tudo não, né? Mas assim, eu vou dizer que 80% vem de sugestões que as pessoas deixam nos comentários. Então, para encerrar aqui, vamos nesse trechinho. A distribuição dos empregados por setores de atividade econômica em 2021 mostra que 71% dos mestres estão nas áreas educacional e administração pública, defesa e seguridade social. Já no caso dos doutores, isso significa basicamente, né, universidades e vagas públicas, né, concursados e por aí vai. Já no caso dos doutores, 72% estão na área educacional, ou seja, a presença de mestres e doutores no mercado tradicional pode ser um indesejado desvio de rota na carreira dos acadêmicos. No setor de serviços, há episódios em que a alta titulação foi determinante para a não contratação. E eu já recebi esse conselho. E talvez, se você esteja na dúvida, talvez eu deva repassar para você, mas se você pretende trabalhar em uma empresa ou seguir uma área que não é muito bem convencional e você já tem um emprego, talvez valha muito mais você se especializar do ponto de vista mercadológico, vamos dizer assim, como eu, por exemplo, fui fazer cursos de design instrucional e por aí vai, trabalhar com a educação e a experiência educacional, usando essa bagagem acadêmica, mas fora, né, da universidade, talvez valha mais a pena não se tornar um mestre, não se tornar um doutor, se tornar um PO, se tornar um gestor de qualquer coisa, enfim. E não acho indigno, tá? Eu, inclusive, em retrospecto, sou muito grato por isso, porque teria sido um acadêmico extremamente infeliz. E pode parecer estranho eu dizer isso, mas trabalhar numa empresa é uma das melhores coisas assim que aconteceu na minha vida. Então, curioso ver como esses dados vão comprovando algumas sensações que na minha cabeça não fazia sentido. Na minha cabeça, se tornar um doutor, se tornar um grande acadêmico, a pessoa que pode se dedicar a estudar isso e tudo mais, seria algo muito valioso, mas a realidade é muito diferente, como a gente pode ver aqui. E, bom, essa é uma realidade que eu acredito fundamentalmente, a gente fala isso de geração Z não sabe ouvir não, e o pessoal vai misturando isso, mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é uma questão de quando a educação falhe, quando ela se torna verdadeiramente lucrativa, quando ela se torna um produto, quando você compra um diploma. Eu já tive uma professora, doutora, em mais de uma área, inclusive, que me falou assim, eu fiz pedagogia, mas eu fiz numa EAD, assim, só para pegar o diploma mesmo e poder fazer um concurso. E é isso. Assim, ela era uma excelente professora, já era doutora em letras e tudo mais, mas assim, foi um choque, assim, que plantou uma sementinha de cinismo em mim que, bom, floresceu e aqui estou. Se você tem algum relato interessante sobre isso, por favor, me diga, porque, reforço, se a gente sempre depender, né, do relato ou da benevolência do bom cientista aqui, que acho que é legal o relato do Olavo Amaral e é uma decisão difícil dele ter tomado, eu conheço a situação, não estou tirando o saco com ele, acho que ele nunca vai ver esse vídeo na vida dele, mas assim, se assistir não é uma crítica nem nada, inclusive um elogio, é muito bom que alguém tenha reconhecido isso, refletido sobre isso. Bom, esse texto chegou até aqui, a gente está discutindo ele, então isso é muito importante,
Mas a gente não pode depender, né, dessa benevolência de uma pessoa cientista, porque nem todo mundo vai estar numa situação tão confortável quanto a dele, que tem sucesso, é um neurocientista e tudo mais, e provavelmente não dependeria daquilo, mas depender, né, dessa boa ação é tanto a raiz do problema quanto um sintoma dele. Então, espero que, se você tem algo para compartilhar, não deixe de falar aqui, não se acanhe. Eu respondo todo mundo e é sempre um prazer enorme mesmo ver outras perspectivas dissonantes, porque eu tô me sentindo até que cínico demais aqui. Eu tento sempre ser muito positivo no canal e tento só falar de coisas boas aqui. Você vai ver que não tem nenhum vídeo de falando mal de livros, ou falando mal de um filme, ou falando mal de alguma coisa assim, de uma pessoa, de uma super atitude. Então, sinta-se à vontade, sinta-se confortável. Você é bem-vindo a comentar aqui. E eu sei que eu me estendi demais esse vídeo. Peço desculpa, agradeço imensamente a sua paciência. Eu sou o Lucas, eu vou ficando por aqui. Se você quiser me ler, nada academicamente falando, você me lê em algumlucas.com. E, bom, vídeos toda semana por aqui. Eu me despeço e até a próxima. Tchau.